Olá, tudo bem? Estamos fazendo mais um vídeo do Reavivados por Sua Palavra e hoje estamos com a primeira carta do apóstolo Pedro, o primeiro capítulo, né? E Pedro foi uma das pessoas mais íntimas de Jesus, né? Um dos seus seguidores mais íntimos e logo uma testemunha ocular, né, dos eventos que se passaram quando Jesus estava aqui na Terra. Então, certamente nós teremos lições aqui valiosas, né, dos conselhos inspirados por este grande homem de Deus. Logo no primeiro capítulo, ele fala que endereça a carta aos eleitos, aqueles que são forasteiros, né, na dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia. Isso já nos deixa uma lição, né? Nós somos forasteiros aqui, nós não pertencemos a este mundo. No verso 2, ele diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. A graça e a paz do Senhor, ela tem que ser multiplicada nas nossas vidas, mas o Senhor só pode fazer isso se nós assim permitimos, né? Se nós temos comunhão com Deus diariamente através da sua palavra, através da oração. No verso 3, ele diz que Cristo nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição do próprio Cristo, né? A nossa esperança, ela não é morta, né, como a dos antigos pagãos, né, que adoravam deuses mortos, né, deuses que não existiam. A nossa esperança é viva, porque o nosso Deus é vivo. O verso 4 fala que nós temos uma herança incorruptível, reservada nos céus para nós. A nossa herança, ela é incorruptível, nós temos uma coroa de ouro nos aguardando. Né? O material é relevante, né? O ouro, para Deus, que é dono de tudo, de um universo inteiro de inúmeros materiais que talvez nós nem tenhamos conhecimentos, metais mais preciosos, né? Mas é interessante, né, saber que o que Deus tem para nós, né, o ladrão não pode roubar e a traça não irá correr. No verso 5 diz que a salvação que está preparada irá se revelar no último tempo. Nós sabemos que nós seremos glorificados apenas com a volta de Jesus, né? Não antes disso, né? Não como muitos acreditam no arrebatamento secreto, mas somente com a volta de Jesus tudo irá se concretizar, né? A nossa salvação finalmente será revelada, né? No verso 6, do verso 6 ao 7, Pedro vai falar aqui que, se necessário, né, e vai acontecer, né, nós passaremos por provações, né, e aí ele fala que a provação confirma a nossa fé, o valor da nossa fé. A provação, ela não é necessariamente uma prova da nossa fé, mas a fé verdadeira não existe sem a provação, crentes, não existe. E aí ele fala que esse mesmo fogo vai redundar em glória e honra e na revelação de Jesus Cristo. E aí ele diz no verso 8, né, a quem não havendo visto a mais. Nós não vemos Cristo, né, nós tivemos essa honra, né, como Pedro teve. Isso, penso eu, que torna até a nossa fé talvez um pouco mais difícil, mas também mais incrível quando é praticada. Porque nós não vimos, nós amamos aquilo que nós não vimos, mas pela fé nós acreditamos e nós podemos vivenciar nas nossas vidas. Aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, lê a palavra de Deus, ora, sente a sua presença, tem a certeza disso, né? E assim nós conseguimos saber que realmente Deus existe e se importa conosco. Dos versos 10 ao 12, ele fala que foi a respeito dessa salvação que os profetas, né, os antigos profetas profetizaram, né, investigando atentamente as ocasiões, né, as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar testemunho de antemão sobre os sofrimentos referentes a Cristo, né, e as glórias que se seguiriam. Então olha que maravilha, né? Nós temos o privilégio de hoje ler aquilo que os profetas apenas profetizaram, né? Nós temos a vantagem maior do que todos eles, do que os profetas, os apóstolos. Nós vimos tudo se concretizando na história. Nós faremos parte dos 144 mil,
né? Muito certo isso. Nós estamos nos últimos tempos, nos tempos mais solenes da pregação do Evangelho. Então nós somos muito bem-aventurados por isso. Estamos vendo que homens gostariam de ver, de vivenciar e não puderam. E aí, verso 13, ele fala para nós cingirmos o nosso entendimento, né, e sermos sóbrios. Cingir o entendimento seria algo como uma expressão idiomática que significa preparar a mente para uma ação. Então nós temos que ser sóbrios, né? Tomar cuidado com o que vemos, lemos, ouvimos, né? Verso 14 vai falar: como filhos da obediência, nós não devemos nos apegar às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância, né? Mesmo que você talvez nasceu na igreja, né? Se você recebeu uma luz nova, né? Nós devemos viver com essa luz, porque ninguém é perfeito, né? Então, talvez você está cometendo um erro no momento, uma pregação, um amigo, um pastor, um líder exorta você à prática correta, né? Então, deixemos as práticas errôneas de lado. Verso 15 e aí 16 ele vai dizer para nós nos tornarmos santos, né, em todo o nosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Toda a nossa vida tem que ser santificada ao Senhor. A santificação, ela é a caminhada, né, para a glorificação, né? Sem santificação não há glorificação. A volta de Jesus para mim seria terrível. Então, nós temos que ser santos em tudo que fazemos em nossas vidas. Nosso modo de vestir, o que comemos, falamos, né? Os versos 17 diz assim que nós temos que invocar o Pai, né? Que Ele, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Temor é respeito, reverência, admiração, não é medo. Ele julga todos, sem acepção de pessoas, né? Sem ver, isso aqui é da religião A, B, C, é da etnia A, B, C, da cor tal, né? Ele julga todos com imparcialidade, segundo as suas obras, né? Segundo aquilo que acredita, aquilo que vive, mas nós temos que viver com temor. O verso de 8 fala que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados, mas nós somos resgatados, verso 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula, né? Então, esse é o valor que você tem. Você tem um valor infinito, né? O seu resgate, aqui é a expressão usada, que é o que Pedro usa aqui, nos tempos antigos, era comum nas guerras serem feitos prisioneiros e esses prisioneiros serem resgatados, né, de acordo ali com o seu valor, como é que eu posso falar, hierárquico, né, militar, fosse um nobre. Quanto mais nobre ele fosse, maior o valor do resgate, né? E aqui é a linguagem que Pedro usa para falar do resgate de Cristo, né? Agora imagina, somos pobres, miseráveis e pecadores e fomos resgatados por preço infinito. Esse é o valor que você tem para Cristo, né? Verso 20 fala aqui que essa salvação foi conhecida com efeito antes da fundação do mundo. O plano da salvação, o plano da redenção não foi um plano de contingência, né? Satanás nos traiu e agora, né? O que faremos? Não. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou e o plano da redenção já estava traçado. Versos 22 e 23 diz assim que nós temos que purificar a nossa alma, né, pela obediência à verdade e tendo em vista o amor fraternal não fingindo. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui Pedro, dos versos 22 e 23, nos exorta ao amor verdadeiro, o amor santo, né, o amor não fingido. Nós temos que amar uns aos outros. É difícil isso, sim. Não quero romantizar aqui, mas é possível. Quando Deus habita nos nossos corações, Ele disse, né, vocês serão conhecidos pelo amor, se amarem uns aos outros. Então é possível. Deus, Ele não ordena nada que não seja impossível. E por fim, verso 24 e 25 diz que a nossa carne é como a erva, né? Toda glória, beleza se esvai. Porém, a palavra do Senhor permanece eternamente, né? Como diz Isaías também, né? Seca-se a erva e a flor murcha, porém, a palavra do Senhor permanece eternamente. Amém? E ele termina dizendo: esta é a palavra que vos foi evangelizada. Né? Amém, gente? Que essa mensagem esteja no meu e no seu coração,
né, que você seja reavivado pela palavra do Senhor hoje. Eu quero orar agora por você. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem. Que o meu irmão, minha irmã que está ouvindo essa mensagem possa ser reavivado por tua palavra, assim como eu. Que nós possamos pôr em prática tudo que foi lido e ouvido. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu digo que você seja reavivado por sua palavra.